Boa noite a todos. Tendo em vista esse momento da pandemia, em que nós estamos impedidos de usar as instalações do centro, vamos procurar fazer um trabalho através aqui do vídeo, que seria para, de alguma forma, corresponder à atividade que podemos realizar durante a semana no Centro Espírita, sobre a doutrina espírita, contando com a sua audiência, com a sua presença, com a sua participação, certamente. Nós temos a reunião na segunda-feira, e segunda-feira nós fazemos palestras. Uma palestra feita por mim, outra feita pelo Bardella, e assim nós vamos revezando os dias com temas ligados à doutrina, ligados ao Livro dos Espíritos, ligados ao Evangelho segundo o Espiritismo, abordando aquilo que nós consideramos que é fundamental para que possamos ter um conhecimento amplo, o máximo possível, da doutrina que Allan Kardec nos legou há 163 anos atrás, com a publicação do Livro dos Espíritos, que fez esse ano 163 anos, no dia 18 de abril. O Livro dos Espíritos, todos sabem, é o livro que inaugurou a doutrina. É o livro que é a base da doutrina, é o alicerce da doutrina, ao mesmo tempo é a estrutura da doutrina espírita, é o arcabouço da doutrina, no dizer do professor Herculano Pires, porque a partir dessa obra é que a doutrina se ergue. A doutrina espírita é uma doutrina progressista. Ela não terminou com Kardec, ela apenas começa com Allan Kardec, e ela continua através da revelação dos espíritos, mas do trabalho incansável do ser humano. A revelação é da espiritualidade, mas a ação, o trabalho, a organização didática, a organização referente à propagação da doutrina, ao movimento espírita em si, pertence aos espíritos encarnados, que somos nós. Nós vamos iniciar essa fase abordando justamente a questão que estamos vivendo hoje, que estamos vivenciando hoje, que é o problema referente a essa pandemia. A pandemia é uma doença infecciosa que assola todo mundo, daí o nome pandemia. O pan quer dizer tudo em latim, né? É uma doença que abrange tudo, todo mundo. E ela teve seu início, pelo que nós sabemos até hoje, na China. Existem estudos, pesquisas referentes a esse início da pandemia, do novo coronavírus, que é um vírus já conhecido, mas que, a partir de então, do ano passado, ano 2019, assumiu uma nova forma, uma nova estrutura, a partir de uma mutação, e passou a se chamar o novo coronavírus. A doença causada pelo novo coronavírus é chamada de Covid-19. Covid é uma sigla referente a uma doença causada pelo vírus corona no ano de 2019. Ela só chegou ao Brasil agora recentemente, no mês de março, mas ela já veio caminhando porque os vírus, a transmissão dos vírus se dá através dos seres humanos. E as pessoas que viajam de um país para o outro, de um continente para o outro, vão levando esse vírus e eles vão sendo transmitidos, né, através de vias orais, da fala, da respiração, a outras pessoas. A Covid-19, portanto, é uma doença infecciosa. Por doença infecciosa, nós entendemos, segundo os conceitos da medicina, toda doença causada por um agente externo, ou seja, algo que vem de fora para dentro do nosso organismo. Mais precisamente, um micro-organismo.
O nome já está dizendo micro-organismo. Quer dizer, ele é tão pequeno que nós não percebemos a olho nu. Só podemos perceber com microscópio. De maneira que esse micro-organismo pode ser um vírus, no caso o coronavírus, pode ser uma bactéria, um fungo, mas que entrando no nosso corpo, ele causa alguma perturbação, causa um problema que vai, na verdade, ameaçar o corpo, tirar o corpo da sua estabilidade. No momento que isso acontece, o nosso corpo reage, porque nós temos no nosso corpo, como todos os seres vivos, um sistema de defesa chamado sistema imunológico. Esse sistema imunológico, acionado pelo cérebro, ele tem por objetivo justamente evitar que determinados agentes nocivos invadam o nosso corpo e tome conta dele. Então aí vem a reação do organismo, mas muitas vezes o agente encontra um campo propício, dependendo do organismo, e pode se tornar tão forte, tão violento, às vezes, que o corpo não consegue reagir e vai cedendo à sua ação, que pode causar uma série de problemas, culminando até mesmo com a morte. Uma doença como o corona causada pelo coronavírus, que é o Covid-19, não é uma doença de alto índice de mortalidade ou de letalidade. Quer dizer, não mata muita gente, mas ela mata gente. Ela tem um índice que pode variar talvez de 3 a 5, 6%, né, das pessoas que são acometidas da doença. E com isso, se você considerar uma população de milhares de habitantes, de milhões de habitantes, ou de bilhões de habitantes, como é a Terra, é claro que ela teria uma ação muito grande, né, expressivamente grande e dolorosa para a humanidade, e com repercussões em todos os setores da vida humana. Então, essa doença, na verdade, essa doença causada pelo coronavírus, que é a Covid-19, é uma doença que veio trazer, nesse momento, uma mobilização que nunca a humanidade conheceu. Porque nós já temos um conhecimento razoável da medicina, da microbiologia, do estudo dos vírus, embora nós não conheçamos muito pouco a respeito do novo coronavírus, mas conhecemos mais a respeito de muitos outros vírus que já atacaram a humanidade, bactérias que atacaram a humanidade e que deixaram no passado uma história triste de milhões e milhões de mortes em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. No Brasil, talvez a que mais nos marcou ultimamente foi uma pandemia da chamada gripe espanhola. Essa pandemia, também causada por um vírus, acabou dizimando um número significativo de mortos, de pessoas que foram, na verdade, que não puderam, uma parte delas significativa, não pôde superar esse problema e acabou vindo a óbito. No caso da gripe espanhola, nós tivemos cerca de 20 milhões, vejam bem, 20 milhões, 20 com 6 zeros, de mortes no mundo. Ano de 1918, começa e vai até 1919, 1920, levando uma grande parte da nossa população. Dentre as vítimas da gripe espanhola, nós tivemos aqui Eurípides Barçanufo, um expressivo nome do movimento espírita do Brasil, que todos já ouviram falar. Eurípides Barçanufo, um educador, médium, um indivíduo que viveu apenas 38 anos, e deixou um trabalho realmente significativo no campo da educação.
Nós tivemos também a Nália Franco, lá em São Paulo, né? Outra educadora que também faleceu vítima da gripe espanhola. E outros, evidentemente. Na verdade, isso faz 100 anos, mais ou menos 100 anos. Há 100 anos atrás o mundo conhecia esse problema muito sério. E hoje nós estamos conhecendo, 2019, 2020, a pandemia do coronavírus. É claro que hoje nós estamos num outro tempo. Hoje já foi possível tentar cercar a disseminação dessa doença, apoiando-se em conhecimentos da medicina sanitária, da infectologia, da medicina, de todos os ramos da medicina que possam ajudar a conter a propagação, principalmente através do chamado distanciamento social ou isolamento social. Essa é a primeira e talvez a mais eficaz forma de combater o avanço da epidemia. Mas mesmo assim, não conseguimos, evidentemente, porque nós não conhecemos as doenças, nós não temos remédio para essa doença, nós não temos vacina para essa doença. É claro que vamos ter, mas todos os momentos que nós tivemos, pandemias ou epidemias no mundo, foi assim. O primeiro enfrentamento foi realmente sem armas. E nós tivemos que enfrentar e aprender com isso. E fomos descobrindo, né? Hoje nós temos, por exemplo, as vacinas contra a gripe, a influenza, que é causada pelo vírus H1N1, que já temos vacina. Mas quando não tínhamos, nós corríamos o mesmo risco que estamos correndo diante dessa Covid-19. Esse é o aspecto material, o aspecto físico da medicina, dos cuidados que todos temos que ter, né? Na época de Kardec, por exemplo, eles enfrentaram a epidemia do cólera. Kardec passou por esse período. Cólera foi principalmente na Europa e na Ásia. E o cólera deixou um rastro de sofrimento muito grande. Até que alguém descobriu a causa. E a partir desse momento, foi possível aos poucos, através de um amplo trabalho de higienização, um amplo trabalho de sanitário, né? de saneamento básico nas comunidades, nas sociedades, e dizimando aos poucos, afastando esse perigo que vinha rondando o mundo. Mais recentemente nós tivemos aí a AIDS, né? A partir da década de 80, a AIDS também causou um reboliço muito grande. Não chegou a ser do tamanho deste, mas deixou realmente marcas profundas de sofrimento. Cerca de 20 milhões de pessoas chegaram a ser atingidas, né? Mas, de qualquer forma, hoje nós estamos enfrentando uma situação de uma maneira totalmente diferente, porque nós temos um meio de comunicação muito eficaz, as notícias correm rapidamente, os meios também vão aparecendo, a sociedade já pode receber informações a todo momento, todo mundo hoje está a par disso, né? É importante que todos os mundo estejam, e é uma coisa muito séria, mesmo para a humanidade. Do ponto de vista espírita, nós sabemos que isso não acontece por acaso. Nada acontece por acaso. E se a gente for fazer um retrocesso na história do mundo, nós vamos perceber que as pandemias existiram em todas as épocas da humanidade. E quando elas vieram com toda a força, causando grande devastação da população terrestre, assolando países, continentes, e deixando esse rastro de sofrimento e de dor. Mas tudo isso, no cômputo geral, no contexto geral da ordem divina, das leis que regem a vida,
nós sabemos que tudo isso tem um sentido, que nada acontece por acaso. E sabemos também que toda vez que a humanidade passou por uma situação difícil, ela aprendeu alguma coisa. Ela teve um impulso no seu desenvolvimento, mesmo à custa de sofrimento, de dor, às vezes de desespero, de aflição. Mas, infelizmente, é uma das formas pelas quais a humanidade caminha. Aliás, na história do mundo, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, o nosso progresso, seja o progresso material, intelectual, moral, ele só ocorreu por causa das necessidades. Quando o problema surge, quando a dificuldade aparece, nós, individual e coletivamente, somos obrigados a procurar solução. E aí nos fortalecemos. E aí encontramos caminhos e descobrimos novas alternativas. Aí também nós mudamos muito de nós mesmos, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de ver o mundo, de compreender as leis da vida e de nos conviver uns com os outros, o que é o mais importante. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nós temos lá, quando ele fala dos flagelos destruidores, ele aborda um tema importantíssimo, que é justamente a respeito dessas calamidades que ocorrem sobre a Terra. Esses flagelos são os grandes cataclismas, as grandes revoluções, é tudo aquilo que mexe com a humanidade, que traz uma perturbação, desequilíbrio, seja causado pela natureza, seja causado pelo homem. Pela natureza, a gente está vendo aí as pandemias, os terremotos, as enchentes, as secas, os tsunamis, tudo isso, né, vem da natureza. Mas pelo homem também, a poluição, né, causa problemas sérios no mundo todo. Estamos vendo a questão do clima agora. Além da poluição, as guerras, o terrorismo, a violência, que acaba dizimando muitas vidas ao mesmo tempo. Então tudo isso influi na caminhada da humanidade. Embora seja difícil, seja muitas vezes terrivelmente sofrido, nós sabemos que tudo o que acontece no mundo concorre para os desígnios da providência divina. Concorre para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. Infelizmente, nós não aprendemos muito quando só conhecemos facilidades. Se a vida for muito boa, se nós não tivermos problemas, nós caminharemos muito devagar. Mas os problemas é que nos impulsionam, que nos empurram, que faz com que nós tenhamos uma necessidade imperiosa de fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa implica não só em fazer algo externo a nós, mas principalmente em nos mudar intimamente, em mudar nossa visão, nossa compreensão da vida, nossas relações uns com os outros. Então, quando Kardec, no Livro dos Espíritos, fala da lei de destruição, ele apresenta uma nota muito importante em que ele diz isso que estamos dizendo aqui, sobre o caminhar da humanidade. Então, sobre o caminhar da humanidade, diz ele, para fazê-la avançar mais depressa, não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? Isso está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo intitulado Lei de Destruição.
A destruição é uma lei da natureza, porque ela é necessária. E os espíritos acrescentam: é preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Então, quando nós, por exemplo, vemos um grande cataclisma ocorrer na Terra, durante o cataclisma, logo após ele, é um sofrimento danado. E nós vamos sofrer muito em termos de enfrentar agora essa pandemia. Mas para frente, nós vamos perceber a contribuição que isso trouxe para a humanidade. Isso a gente vê depois. Depois que passa. É como uma tempestade. Se você está passando por uma tempestade, você faz de tudo para se salvar. Faz de tudo para sobreviver. Mas você vai só depois compreender a tempestade, compreender o que você fez, por que você fez, como você fez depois que passou. Aí o tempo serenou, a natureza voltou à calma e tudo vai se restabelecer aos poucos. Então dizem os espíritos, é preciso ver o fim, a finalidade dessas calamidades. Não julgais senão pelo vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos ocasionam, que é o que está acontecendo agora. Nós vamos ter prejuízo em vários setores da vida social, principalmente o prejuízo na parte econômica. Isso vai acontecer. O mundo vai entrar numa recessão econômica. Mas esses transtornos, continua, são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas em alguns anos, o que exigiria séculos se não acontecesse isso. Quer dizer, para a gente dar um salto, um impulso, ganhar um tempo, nós precisamos de algo que nos empurre, que nos obrigue a fazer isso. Então a dor, o sofrimento, a necessidade, o medo, a insegurança nos levam a agir. E agimos mais depressa e conseguimos mais depressa o objetivo que, se não tivesse o problema, levaríamos muito tempo. E Kardec vai por aí afora, abordando essa questão também no capítulo chamado Lei de Progresso, que está lá nas Leis Morais do Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre o aperfeiçoamento da humanidade. Na questão 783 ele diz assim, a pergunta é esta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha lenta e progressiva? Veja, aperfeiçoamento da humanidade é sempre devagarinho. A resposta: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, quer dizer, resulta da ordem natural das coisas, dos fatos que vão ocorrendo, né, naturalmente, e que muitas vezes nós nem percebemos que está mudando. Nós vamos ver que mudou depois de muito tempo, não é? Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Veja bem, quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. É o que nós estamos vivenciando neste momento. É o que está acontecendo neste momento, né? Estamos abalados, estamos com medo, estamos inseguros. Significa que muita coisa em nossa vida, inclusive na vida pessoal de cada um de nós, vai ter que mudar. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade, diz Allan Kardec, ou seja, acima dos seus interesses materiais, admira os desígnios da providência. Sabe que isso não está acontecendo por acaso, que do mal faz surgir o bem. Para a gente é um mal, mas para Deus é um bem. Porque vai redundar num bem posterior que nós vamos colher. É como os pais em relação aos filhos. Quantas coisas os pais deixam de dar aos filhos, quantas coisas os pais exigem dos filhos,
coisas que vão lhe trazer aborrecimento, às vezes até revolta, os filhos ficam revoltados, mas só depois os filhos vão perceber que aquilo que os pais fizeram por ele era bom. É assim que funciona, né? E para completar, o Kardec diz o seguinte: a tempestade, está fazendo a comparação entre essas calamidades, esses flagelos, com a tempestade. Porque também nós não gostamos de tempestade, nós queremos uma chuva fina, uma chuva leve, nós queremos coisas assim que não dê trabalho, não dê preocupação para nós. É isso que nós queremos. Mas nem sempre isso acontece. Por que não acontece? Porque é necessário. É necessário que venha coisas diferentes, né? Então diz assim, a tempestade e a agitação, que é o período que estamos vivendo, saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Quer dizer, a tempestade, os furacões, os ciclones, essa movimentação violenta da natureza, que muitas vezes nos surpreende, os terremotos, os vulcões, os maremotos, as secas, as enchentes, tudo isso tem papel. Tudo isso tem um papel definido. Por quê? Porque o universo foi criado por Deus. Deus é perfeito. As suas leis funcionam perfeitamente, de acordo com desígnios superiores. E tudo que acontece no mundo, independente do nosso ponto de vista, independente da nossa opinião, concorre para os desígnios de Deus. Então, as grandes calamidades que assolam a humanidade, como as doenças, a fome, como nós falamos, os terremotos, as enchentes, as secas, sem contar os desastres provocados pelo homem, como a guerra, a poluição, não é? Tudo isso acaba abalando as nossas convicções. Acaba impondo para nós novos hábitos, costumes, estimula o progresso material nos diversos setores da atividade humana, além de nos levar a refletir melhor sobre as leis da vida, a despertar sobre o valor da vida, mas principalmente pelo valor das nossas relações, uns com os outros, começar da família. O valor, agora, por exemplo, quando nós somos obrigados a ficar dentro de casa, nós temos que aprender ou reaprender a conviver com as pessoas da nossa família. Temos que desenvolver a paciência, a tolerância, a calma, a resignação, o discernimento e, acima de tudo, preservar no nosso sentimento o verdadeiro amor que devemos ter uns para com os outros. Porque esse é o objetivo da vida. O objetivo da vida não está nas coisas materiais. As coisas materiais, elas servem para atingirmos esses objetivos. A Terra é um planeta que está à nossa disposição. Mas o objetivo da Terra é nos elevar a um plano mais alto, para que possamos, inclusive, trabalhar pelo melhoramento desse mundo. Como vamos melhorar a Terra? Como queremos que as relações humanas se restabeleçam de uma forma amiga, solidária, confiável? Como queremos que isso aconteça, se não nos esforçarmos por isso? Esta é uma oportunidade para refletirmos e para fazermos muita coisa que não fizemos até agora. Vamos ver o que nós podemos fazer neste momento. Qual é o que a sociedade, o que a humanidade, o que a vida está nos pedindo para que sejamos melhores e para que ajudemos a humanidade, toda a humanidade, independente de raça, credo, religião, ideologia, a ser mais feliz, ajudar o mundo, este mundo que estamos vivendo, a ser um mundo melhor e podemos realmente suplantar essa fase de transição para alcançar o tão almejado mundo de regeneração que a doutrina espírita se refere como sendo o próximo passo do nosso planeta Terra, ou melhor, da humanidade que habita o nosso planeta.